A paz de Cristo Jesus, aqui quem vos fala é o irmão Fábio e hoje eu gostaria de trazer uma palavra, que está lá na Epístola aos Gálatas, onde Paulo escreve esta carta para poder refutar, para poder despertar aqueles irmãos da Igreja da Galáxia, porque os falsos mestres, eles se entremeteram nessa igreja aqui, na igreja de Galácia, e eles falavam assim: olha, para que vocês sejam salvos, não é só a graça pela graça, mas vocês também têm que circuncidar e seguir a lei de Moisés. E Paulo soube disso. E esta é uma carta que Paulo manda à igreja da Galácia de uma maneira muito triste, porque ele estava muito triste com esses irmãos, mas, foi mais para refutar, foi mais para trazer à tona ali o que realmente aqueles homens queriam, que era perverter o evangelho, que era tirar a autoridade de Paulo, que era dizer que Paulo era um falso apóstolo, que tudo que Paulo falava não era verdade. Não. Paulo vai refutar essas pessoas, mas para a igreja de Galácia. E Paulo, ele escreve essa carta muito zangado, podemos dizer assim. E essa palavra, essa parte aqui, ela chamou a minha atenção. E eu gostaria de estar trazendo, essa aplicação para a nossa vida, porque, afinal de contas, irmãos, nós estamos nos fins dos tempos, O próprio Paulo vai dizer lá em Timóteo que nos últimos tempos haveria muitos falsos profetas, trazendo heresias, trazendo pregações que, na verdade, eles queriam prender as pessoas para poder usurpar do dinheiro delas, fazer seguidores, Hoje você vê aí o que tem, de profetas, que tem seguidores, que tem milhões de pessoas seguindo, mas na verdade o próprio evangelho eles não estão trazendo. Eles só querem ganhar dinheiro, eles só querem ganhar fama, eles só querem ganhar status, E aqui nessa época, na própria época de Jesus, o próprio Jesus disse que haveria muitos profetas dizendo-se ser Cristo, enganariam a muitos. Pedro vai falar na sua carta também sobre os falsos profetas. Paulo, então, nem se fala. João fala sobre os falsos profetas. Então, o falso profeta, na verdade, é aquele que sempre vai tirar o foco do Evangelho de Cristo para um foco mundano, O homem no centro do culto, o homem, E as pessoas vão, por essas pessoas, elas são enganadas, elas dão dinheiro, elas dão carro, elas dão tudo que elas podem, porque elas precisam ouvir algo da parte de Deus em relação a adivinhações, E em nenhum momento o falso profeta, ele traz o Evangelho de Cristo, ele fala sobre a cruz, ele fala sobre o arrependimento, ele fala sobre regeneração, ele não fala sobre santificação, eles não falam sobre nada disso. Se você for colocar aí esses falsos profetas, eu não vou falar nome não, porque está cheio, irmãos. Se você colocar no YouTube, se você colocar no Facebook, tem muitos falsos profetas querendo sempre usurpar da lã da ovelha. E, infelizmente, as pessoas também, por não conhecerem as Sagradas Escrituras, acabam sendo enganadas por eles e seguindo. Tem pessoas que seguem esses falsos profetas. Infelizmente, vão para o mesmo caminho do que eles. Essa é a grande verdade, irmãos. E Paulo, ele fala uma coisa aqui que me chamou muita atenção,
Então hoje eu fiz a leitura de Gálatas, né? Eu queria ler essa parte com vocês para que vocês possam entender qual o propósito, né, de Paulo ter escrito a carta dos Gálatas. A epístola de Paulo aos Gálatas é a carta magna da liberdade cristã. As igrejas da galáxia haviam sido invadidas pelos falsos mestres judaizantes, logo após a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Ou seja, Paulo levanta aquela igreja, né? Vai fazer as suas viagens, continua fazendo as suas viagens, e agora eles se tremetem aqui, eles entram aqui nessa igreja para poder distorcer, para poder trazer coisas sobre a lei, para poder trazer coisas sobre circuncidar, né? E começa a enganar muitos. A verdade é que muitos ali começaram a fazer o que esses falsos profetas, esses falsos mestres, esses judaizantes, né, falaram que eles tinham que fazer. Exigiam que os gentios fossem circuncidados e observassem a lei de Moisés para serem salvos. Afirmavam que Moisés precisava complementar a obra de Cristo. Negavam a suficiente da graça para salvação. Acrescentaram as obras à fé, com condição para alguém ser aceito por Deus. Para esses embaixadores da escravidão, porque a verdade é, as pessoas seriam escravos. Elas foram libertas do pecado, libertas do poder e da escravidão do pecado, e esses caras agora vão querer trazer algo que vai escravizar de novo esse povo. Então Paulo escreve esta carta para isso também, né? O papel da lei não é salvar, mas revelar o pecado. A função da lei não é levar o homem ao céu, mas conduzi-lo ao Salvador. Só aqueles que se sentem condenados pela lei é que buscam as boas novas do Evangelho. Então, quando a gente olha para a lei, quando a gente olha para a lei de Moisés, né, porque a lei ela dizia que você tinha que ser perfeito, mas não tem como ser perfeito, irmãos. A lei ela mostrava quem nós verdadeiramente somos. É um espelho daquilo que somos. Pecadores, sabe? Obstinados, separados de Deus, seguindo nossos próprios desejos, nossas próprias concupiscências, fazendo aquilo que desagrada. Porque a humanidade toda ela está afastada de Deus. Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. A humanidade ela só pode se chegar a Deus por meio do Evangelho, por meio das boas novas. Então, o que esses caras estão querendo colocar na mente dessa igreja, que era uma igreja recente, né, de gentios convertidos, que não sabiam muito das coisas e que acabam sendo enganados por essas pessoas. Então, Paulo ele vai refutar isso. Os falsos mestres oriundos das fileiras do judaísmo farisaico atacaram Paulo e sua mensagem com grande insolência, infiltraram-se nas igrejas da Galácia e tentaram de todas as formas minar a autoridade do apóstolo. Paulo, porém, calçado pela verdade, enfrentou com destemor esses paladinos da mentira, refutou-os com argumentos irresistíveis, desmascarou-os com coragem e vulgar, pois há descoberto todas as intenções insinceras desses corações hipócritas. Então, a carta de Gálatas, irmãos, é um tratamento de choque para uma igreja que está com o pé na estrada da apostasia. É um brado de alerta para os que seguem desatentamente os lobos travestidos de ovelhas. É o estandarte da liberdade para uma igreja que está colocando o pescoço outra vez na canga da escravidão. Estudar essa epístola é receber um poderoso antídoto contra esses terríveis males que atacaram a igreja ontem e ainda hoje perturbam. Porque, lembre-se, irmãos,
que os falsos mestres, os falsos profetas, eles vão te levar a Cristo. Eles jamais vão te levar à salvação. É sempre por interesse próprio. É sempre por ganância, sempre por avareza, sempre querendo enganar, fazer pessoas que... E as pessoas vão atrás deles, porque eles pregam aquilo que elas querem ouvir. E o Evangelho não é isso. O Evangelho, ele fala daquilo que você precisa ouvir, e não o que você quer ouvir. E esses falsos profetas, esses falsos mestres, eles vão falar aquilo que você quer ouvir, aquilo que a sua carne quer ouvir, né? Então eles acabam alimentando não o seu espírito, porque você não tem espírito, eles alimentam a sua carne. É por isso que talvez você, aí que está aí do outro lado, possa pensar, poxa, realmente é verdade isso que o Fábio está falando. Irmão, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. E eu quero aqui compartilhar o versículo-chave dessa epístola aos Gálatas, que fica lá no capítulo de número 1, versículo de número 8 e 9. Diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Anátema aqui, irmãos, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Irmãos, o Evangelho de Deus, como Paulo disse aqui, ele é maior do que os próprios apóstolos. Ele é maior do que o próprio Paulo. Ele é maior do que, ainda que um anjo desça. O Evangelho está acima de tudo. Porque o Evangelho não é do homem, o Evangelho é de Cristo. Paulo disse isso. E o Evangelho, ele não pode ser falado de uma forma que traga as pessoas para o erro, para o engano, porque acaba levando as pessoas para o inferno. A verdade é esta, né? O Evangelho, ele pregado genuinamente, ele traz bênção. Mas quando o Evangelho ele é pregado adulterado, ele traz maldição, irmãos. Aqui Paulo vai dizer: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vos pregue o outro Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o Evangelho que vá além daqueles que recebeste, seja anátema. O Evangelho é o Evangelho de Cristo, irmão. Aqui, o homem, ele nunca vai estar igual e nem maior do que o Evangelho. Hoje você vê pessoas, homens e mulheres, que dizem que o Evangelho de Deus, ele precisa ser reescrito. Tem uma pastora que ela abriu uma igreja, e a igreja dela é uma igreja de homossexuais. Ela aceita, a igreja dela aceita, porque ela também é casada com uma outra mulher. E ela disse que a Bíblia ela precisa ser reescrita. Um pastor, há muitos anos, eu já vi pregações dele, já vi estudos dele, e de repente ele veio por esse lado do liberalismo, e ele disse, hoje, né, com a mente totalmente cativa ao liberal, disse que a Bíblia precisa ser escrita. Eu não me lembro qual é a religião, irmãos. Eu não sei se foi de Maomé. Olha, eu sei que teve uma, se eu não me engano, foi Maomé, que quando ele escreveu o Alcorão, né, a Bíblia deles lá, ele disse que um anjo apareceu
a ele e mandou ele escrever, mandou ele copiar tudo aquilo que ele falava. Aí veio essa religião muçulmana. Eu acho que é isso mesmo, foi da religião muçulmana. E ele vai e ele reescreve tudo aquilo que o anjo falou. Aqui Paulo está falando, ou ainda um anjo vos pregue. Como é que Deus vai enviar um anjo do céu para pregar um outro evangelho, irmãos? É só parar para pensar. São coisas que não entram na cabeça, sabe? Não entra, eu não consigo imaginar isso. Aqui o próprio Paulo está falando que o evangelho não é dele, não é dos apóstolos, não é dos profetas, é de Cristo. É de Cristo. O evangelho está acima de tudo. O mensageiro, ele prega a mensagem de Deus. Se não for a mensagem de Deus, não é. E nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos, porque na época que nós estamos, numa época, sabe, que o evangelho tem sido deturbado de todas as maneiras, sabe, irmãos? São igrejas que uma visam dinheiro, outra visam fama, outras visam, sabe? E o evangelho tem sido atacado desde a primeira igreja, desde o primeiro século da igreja primitiva, irmãos. A igreja ela tem sido atacada. Ainda mais hoje, irmãos. Realmente nós estamos vivendo os fins dos tempos. Hoje as pessoas entram numa igreja onde elas vão se sentir bem e não onde elas precisam mudar de vida, elas precisam mudar a mente delas, elas precisam se arrepender, elas precisam correr para Cristo, elas precisam ver o caminho que conduz para a salvação, para a vida eterna. Mas a Bíblia mesmo vai dizer que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. Caminhos que têm levado os homens à perdição, ao liberalismo, ao miticismo. As pessoas hoje acreditam em tudo, irmãos. Elas não conseguem pegar a Bíblia para saber. Paulo foi pregar lá em Bereia. Os irmãos de Bereia, eles pegavam as escrituras, tudo que Paulo falava, eles analisavam para ver se Paulo estava certo, para ver se Paulo estava falando a verdade. Hoje as pessoas falam o que quer e está o irmão dando glória a Deus, aleluia, levantando a mão, recebendo de repente uma maldição, recebendo uma palavra que vai destruir a vida dela. As pessoas realmente elas estão buscando pregadores segundo aquilo que vai te agradar, sabe? Eu quero ouvir sobre dinheiro. Tem igreja que fala sobre dinheiro. Eu quero ouvir sobre fama. Tem igreja que vai falar sobre fama. Eu quero ouvir sobre sucesso. Tem igreja que vai falar só de sucesso. Eu quero ouvir só amor. Tem igrejas que vai falar só de amor. Irmãos, as pessoas estão sendo enganadas. Prestem atenção. Veja os vídeos, sabe? Esses falsos profetas, Veja, eles não falam em nenhum sequer momento sobre salvação, sobre céu, sobre inferno, sobre a cruz de Cristo, sobre o Evangelho de Deus, poder de Deus para a salvação. Eles não falam nada disso, irmãos. Eles só querem escravizar essas pessoas. Eles só querem escravizar, torná-las escravas delas mesmo. Sabe? Indo pela cabeça do homem, não indo pelo aquilo que Deus fala na tua palavra. O negócio está muito feio, irmãos. O negócio está muito feio. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Jesus disse que nos últimos tempos haveriam aqueles que fariam sinais e prodígios. E se bobeasse,
enganaria até os escolhidos, irmãos. Infelizmente, nós estamos passando pelo estreito de Deus. Aquele que é, vai permanecer. Aquele que não é, como disse João, saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fosse de nós, permaneceriam conosco. Muitas pessoas estão mostrando a sua face. Muitas pessoas estão deixando o Cristo, o Deus Todo-Poderoso. As pessoas não querem ler, as pessoas não querem estudar, não querem meditar, não querem orar, porque tem esses falsos pastores, esses falsos mestres, falsos profetas, que vão falar aquilo que agrada a eles. E está muito cheio, irmãos. Está cheio, está cheio. Às vezes eu me assusto. Mas eu acredito que tem aqueles que não se dobraram. Eu acredito que tem aqueles que permanecem na palavra, na doutrina dos apóstolos, dos profetas. Tem aqueles que seguem, que continuam seguindo, buscando a santificação, buscando amar o próximo acima de todas as coisas, buscando fazer aquilo que Deus nos designou, que é amar o próximo, que é buscar a Ele, se santificar, ser pessoas melhores, irmãos, fazer coisas boas para as pessoas que precisam. O Evangelho de Deus tem sido mudado por Evangelho da conveniência. Irmãos, permaneçam firmes na palavra, pois é ela que vai nos salvar. Eu gostaria de orar por você. Senhor Deus e meu Pai, nos abençoa, Senhor. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento de espírito, Deus, para que possamos enxergar o erro, para que possamos enxergar, Deus, aquilo que não vem de Ti. Porque muitos falsos enganadores, muitos falsos espíritos estão por aí, Senhor, enganando e sendo enganado, fazendo as pessoas, Senhor Deus, de escravas novamente. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor Deus, por mim, eu oro pela minha família, eu oro, Deus, pelo aquele que vai assistir essa aplicação, que possa se manter firme, Deus, diante das adversidades, diante desses horrores que têm acontecido na Tua casa, Pai. Pai, tem misericórdia, Senhor, e nos firma, Senhor Deus, na Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nos guarda, Senhor, na Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meu irmão, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, seja com Teu Espírito. Permaneça firme, irmãos. Permaneça na palavra, irmãos. Busque a palavra, irmãos. Pai do Senhor Jesus, até a próxima, tá?